Instante da nossa aula da Escola Bíblica Dominical e estamos continuando a revista que nós estamos trabalhando, que nós temos aqui falado. Comecei esta revista há 2 semanas atrás, falando sobre a questão da sexualidade, um tema extremamente importante, necessário de nós falarmos na igreja com relação àquilo que as Escrituras nos ensinam sobre a prática do sexo, a sexualidade e os erros que, enfim, a sociedade tem conduzido a muitos nesse tema, para que nós, como igreja, possamos viver conforme a vontade do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 31. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo de número 31. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o versículo de número 31. Eu vou ler o versículo 10. Eu queria pedir a ajuda da igreja nesse momento da leitura, para que cada irmão ou irmã pudesse fazer a leitura de um versículo para nós, por favor. Diz o seguinte, palavra do Senhor: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Isso, muito bem. Feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nesta manhã, perante a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dar o entendimento da Tua Palavra para podermos viver de acordo com a Tua santa vontade, ó Deus. Peço que o Senhor venha nos instruir ao longo desta lição. Tudo que viermos a concluir na Tua Palavra seja para louvor do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor.
Irmãos, existe uma dificuldade que vem crescendo ao longo das últimas décadas, uma dificuldade que está se infiltrando em meio à igreja, que é o chamado movimento feminista. Quando nós pensamos naquilo que tem sido defendido hoje em dia, nós temos que nos perguntar até onde as mulheres têm sido influenciadas por este movimento feminista e até onde as mulheres cristãs elas estão vivendo práticas que o movimento feminista tem batalhado para levantar, para nós podermos observar então se estas mulheres elas estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Será que é possível uma mulher ser cristã e ao mesmo tempo ela ser feminista? O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês pensam? Me ajuda um pouquinho. É possível isso? Ser cristã e apoiadora do movimento feminista? Por que não? O que tem de problema? Oi? Os princípios se divergem. Alguém tem algum exemplo do que o movimento feminista tem defendido hoje, que a mulher cristã precisa recusá-lo? O quê? A prática do aborto. O que mais? Sexualidade em que sentido? Consegue ampliar um pouco mais para nós? Oi? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que mais? Meu corpo, minhas regras, né? A liberdade que tem sido defendida da mulher, né? Perante a vida de outra criança, né? Aí voltando para a questão da prática do aborto. O que mais que é defendido por este movimento? Alguém quer inserir mais alguma coisa? Esse tipo de pensamento, eles influenciam as mulheres da igreja? Ou não? Nova geração? Só as mais novas então estão sendo influenciadas, será? Ou talvez porque ela esteja ouvindo mais sobre isso, né? Mas é algo que tem atingido mulheres de todas as idades, né? O movimento feminista ele traz uma fala de que há uma defesa com relação a uma igualdade, né? A maior parte das vezes que você vê a mídia martelando sobre esse assunto, né, fala sobre igualdade entre homens e mulheres, né? No início, né, talvez uma briga justa, né, para as mulheres conseguirem ter um espaço, para conseguirem trabalhar. Há problema nisso? Não há problema nisso, mas essa fala de igualdade, na verdade, ela esconde uma fala de superioridade, onde você escuta até hoje mulheres falando que não existe espaço para as mulheres nos meios de trabalho. Não existe espaço? As mulheres conquistam espaços, né, conforme elas têm as suas capacidades, assim
como os homens. Nós vemos a palavra nos mostrar, portanto, que não existe local para que a mulher cristã ela ache que ela é superior ao homem, não é? Porque esta fala de igualdade, na verdade, retrata uma superioridade. Ela quer estar acima, ela quer ser melhor, ela não quer ser inferior, ela quer estar, portanto, no topo da carreira. E a palavra ela nos mostra que não existe espaço para esse tipo de postura. Não é? Nós vemos desde o instante da criação que perante Deus, homem e mulher são iguais, perante Deus, né? O Senhor então os criou à sua imagem e semelhança, nesse sentido, né? Porém, apesar disso, são diferentes, né? Tem as suas diferenças. O homem foi feito de uma forma, a mulher foi feita de uma forma, e ambos com funções completamente diferentes dentro daquilo para o qual o Senhor os criou. Portanto, homens e mulheres, né, precisam voltar às Escrituras e entender que nós não falamos aqui contra respeito à mulher, segurança à mulher, que as mulheres possam ter, enfim, os seus direitos, né? Para que não haja realmente uma postura nem machista, nem uma postura feminista dentro da igreja, mas que haja uma postura coerente com Cristo, né? E nós precisamos nos precaver porque isso está afetando os lares, isso está afetando a vida das mulheres, e mais especificamente, que é o tema da nossa revista, isso está influenciando diretamente a vida sexual das mulheres solteiras ou também das casadas. Você vê as mulheres hoje se questionando, né, muito, algumas sendo levadas aí a questões, né, de beleza, né? Ah, não, mas a mulher não precisa se cuidar, né? O movimento feminista às vezes bate nessa tecla, né? A mulher não precisa passar por depilação, não precisa cuidar do cabelo, não precisa fazer isso ou fazer aquilo. O que é que você acha sobre isso? Existe espaço na palavra para que a mulher se importe com a beleza física dela, ou isso não passa de vaidade? Como é que você vê isso? A mulher pode se cuidar, pode usar uma roupa mais bonita, pode passar maquiagem, pode usar brinco, ou isso é pecado? O que é que as mulheres pensam sobre isso? Tudo com moderação. Sem exagero, né? O que mais? Podemos ou não podemos? Eu acredito que olhando no próprio texto que foi lido, nós encontramos uma certa resposta para isso, né? O versículo 22, por exemplo, diz: "Mas para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura." Se buscar coisas boas para se vestir, como linho fino e púrpura, que eram materiais na época muito nobres, eu acredito que isso já denota um certo cuidado, que a mulher virtuosa aqui, ela tem um cuidado consigo. Ela tem essa questão de se cuidar, de se preocupar com essas questões. Sim, é interessante a gente olhar algumas referências, né, que nós temos na palavra, como esse texto, né, que o presbítero Rafael acabou de ler para nós, né, que nós passamos por ele, que nós observamos que não é pecado a mulher se cuidar da sua beleza. Mas o que nós precisamos entender é onde está o espaço onde a mulher precisa se preocupar com a sua beleza. Onde está o espaço, então, que a mulher precisa se preocupar em estar formosa, né? Estar bem cuidada? Para quem ela precisa se cuidar? Porque quando você observa a sociedade hoje em dia, e muito do que o movimento feminista tem feito na mente das mulheres,
é o quê? Fazer com que as mulheres se arrumem, se cuidem, fiquem bem cheirosas, bonitas, né? Façam N plásticas, para quê? Né? Se cuidem, passem produtos, para que todas as pessoas a louvem, para que todos os homens a vejam, para que todos aqueles então que estão ali próximo delas, aí hoje em dia é pessoalmente e virtualmente, a desejem. E aí está o grande problema do que as mulheres precisam então entender pela palavra. Existe espaço para que a mulher, ela cuide da sua beleza. No livro de Cânticos, você vai encontrar então a fala do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Em vários momentos, né, você vê então esse romance acontecendo dentro deste casamento, onde ele diz então no capítulo 1, versículo 15: eis que és formosa, ó minha querida, eis que és formosa. O texto então está mostrando um homem, um marido, observando a beleza, a formosura da sua mulher. Então vejam só que o contexto onde o cuidado com a beleza física é que tem sido alterado nos nossos dias. A mulher que se preocupa com a sua beleza, pensando em agradar à vista dos outros homens e não os seus maridos, essa mulher precisa ficar atenta com o que está no seu coração. Porque aí você amplia, né, esse tipo de postura e você observa quantas mulheres se preocupam em postar na internet fotos para mostrar quanto que elas estão belas, para elas serem desejadas, para elas serem elogiadas pelas pessoas. Quando existe o espaço para que a mulher então ela possa se cuidar, se mostrar, né, se colocar como formosa para aquele a quem o Senhor então colocou em sua vida. Nós vemos aí mulheres solteiras, né, adolescentes, jovens, até mesmo crianças, sendo incentivadas a uma postura de sexualidade totalmente fora do contexto daquilo que a palavra ensina. Por que é que as crianças, as adolescentes, as jovens, elas se preocupam tanto assim com a beleza? Para que os outros a vejam, para elas atraírem os outros. E aí, infelizmente, pelo que o movimento tem feito, a sociedade está abraçando isso, os outros é de qualquer gênero, né? É o que está acontecendo. Aquele então que der a atenção, este então é com quem ela vai se relacionar. É isso que está sendo feito com a sexualidade então das mulheres nos nossos dias. A palavra do Senhor, ela nos mostra que a mulher pode estar bem vestida, ela pode usar adornos, ela pode usar brincos, pode usar colares, ela pode cuidar de si mesma, mas o contexto deve ser, portanto, para agradar ao seu cônjuge, agradar ao seu marido. O problema maior, então, do cuidado com a beleza, não é em si o que a mulher faz, mas o excesso disso. Porque em muitos momentos é idolatria. É idolatria de si mesmas. Idolatria de uma imagem que elas querem, portanto, representar de algo que às vezes elas não são, que elas não alcançaram, um padrão que a sociedade impôs. Porque você vê então que a beleza, né, o livro de Cânticos, né, fala no capítulo 1 do marido elogiando a esposa, no versículo de número 10 ele diz: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com colares, enfeite de ouro te faremos, com incrustações de prata. Veja então, o marido ali está preocupado em elogiar a esposa pelo seu cuidado, pela sua formosura, né, pela sua beleza, pela sua preocupação com os adornos, com os enfeites que ela estava utilizando, porque ele sabe que aquilo é para ele.
e não para outro. Então veja, ele além de elogiar e incentivar, ele então concede, enfeites de ouro te faremos. É interessante de observar isso, porque muitas até religiões chegam a falar que a mulher, quando ela se cuida, quando ela usa um brinco, quando ela usa uma maquiagem, ela está pecando, A palavra diz que existe espaço para isso, porém existe espaço para que a mulher o faça pensando naquilo que o seu marido então vai se agradar, Não para que os outros a vejam e então a louvem e então a desejem, que é realmente aquilo que pode estar no mais profundo do coração dessas mulheres. Cântico capítulo 6, versículo 10 diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol? Veja então, o homem começa a observar toda esta beleza, esta pureza, e ele então, o marido, ele está observando ela, e ali o relacionamento deste homem em cânticos com a mulher, você consegue observar isso no Novo Testamento, do relacionamento do próprio Cristo com a igreja. Ela é dita em muitos momentos como sendo a noiva de Cristo, aquela que deve se preparar para estar sem mácula, ela estar bela, ela estar pronta para o momento do encontro com o seu noivo, que é Cristo Jesus. O relacionamento, portanto, de intimidade de um homem com uma mulher no casamento, esse sim traz a possibilidade então desta preocupação, e é importante, a preocupação então com a questão da beleza física. Muitos casais, muitos relacionamentos, eles já não têm mais o mesmo vigor de quando tinham no início, porque às vezes a mulher deixou de se cuidar, o marido não a incentivou, não a elogia, não cuida, e esta mulher deixou de observar a importância da beleza física dentro do seu relacionamento. Porque se a mulher ela está então comprometida com o seu esposo, esta então vive com ele para juntos glorificarem a Deus. E o casamento então traz isso nesse relacionamento. A maneira deles então viverem juntos, isso encaixa então a própria questão da beleza. Quando você observa então esses relacionamentos, estou falando quando mulheres deixaram de fazer por vontade própria há muito tempo, o relacionamento esfriou, porque já não há mais cuidado com si mesmo, para que então o outro possa observar. Mas também nós temos que lembrar que a beleza, ela não vai durar para sempre. A beleza da juventude, se você for analisar, se você quer trazer um padrão de idade, onde está no auge, está ali no relacionamento, está começando, essa beleza ela pode ir embora, ela não vai se manter para sempre assim. A beleza ela é enganosa, então nós precisamos entender onde ela se encaixa e até quando existe espaço para que ela possa então ser até utilizada no meio do relacionamento, no casamento, para que ele esteja cada vez com mais intensidade, enquanto isso então for ainda possível. Porque vejam só o que muitos acabam vivendo, pelo que a sociedade imprime, é que enquanto a mulher possui a beleza no padrão que está sendo imposto, ela é feliz e o marido também é feliz. Porém, quando passa-se o tempo e ela já não tem mais a mesma beleza da juventude, ela tem uma beleza madura, ela tem uma nova beleza que o marido que está acompanhando o desenvolvimento e maturidade também muda. Esta mulher, ela começa a colocar a esperança na beleza, na imagem, e isso, como eu disse, se torna idolatria, Começa-se a trazer um valor excessivo
para algo que é superficial, né? Algo que não é o essencial para a vida da mulher e do relacionamento entre um homem e uma mulher. A palavra do Senhor, através da carta de Pedro, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, com cabelos, com frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vejam só, então, o que nós temos que entender: existe espaço para que a mulher cuide da sua beleza física. Existe espaço para que dentro do casamento a mulher então o faça para o seu marido, para que ele possa então continuar os dois se relacionando. É uma questão de atração que você vai ter aí, nós estamos falando disso, né? Porém, com o tempo, essa beleza ela vai mudando, né? Ela não vai mais permanecer como era no início, quando se conheceram, ainda eram jovens, ela muda, né? E quando você tem, então, a adoração a isso, essa mulher já não se sente mais feliz com o tempo que passa, porque a sociedade imprime que ela precisa ter a pele de um jeito, que ela precisa fazer as plásticas de tal forma, que ela precisa disso, ela precisa daquilo. Será que é esse o necessário? Pedro então nos diz que não, é o interior desta mulher que deve ser a maior preocupação da sua beleza. Ela começa então a honrar a Cristo em seu espírito, em sua vida, no seu interior. Isso vai transbordar dessa mulher. E por isso você consegue encontrar uma mulher de grande valor. Não pelo que ela é externamente, não porque ela usa mais brincos, pulseiras, mais maquiagem ou melhores roupas do que a outra, não. O texto de Provérbios começa a mostrar para nós quem é esta mulher virtuosa. Quando você lê então o capítulo 31, logo no início, você vê então o versículo 1: palavras do rei Lemuel de Massá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Então nós ampliamos este texto da mulher virtuosa, um texto bastante conhecido. Asaf utiliza muito para falar das mulheres nesse momento, e nós vemos aqui que não é só da esposa, mas é para a mulher num geral. Quem é a mulher virtuosa? É a mulher solteira e a mulher casada que nós encontramos aqui. Porque veja então, ele está mostrando aqui que esta mulher, versículo de número 10, o seu valor excede o de finas joias. Qual é o valor desta mulher? Desta mulher, portanto, que honra a Deus. O texto continua mostrando para nós diversas coisas pelas quais esta mulher ela vai ser louvada. É uma mulher, portanto, que não só se cuida, como nós vimos que ela se veste, não é este o foco maior dela. Essa é uma mulher praticamente perfeita, porque aquela que desde o início vai sendo vista como uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente trabalhadora, uma excelente administradora, ela é uma excelente serva de Deus. Por isso que esta mulher de tantas qualidades que nós encontramos perante o Senhor, ela começa então o texto mostrando para nós: quem vai achar uma mulher com tantas qualidades como esta? Mas esta mulher, portanto, ela tem o seu valor por aquilo que o Senhor então a chamou para fazer, a vocação que Deus concedeu à mulher em todos os aspectos da sua vida. Como eu falei, nós temos aí diferenças, mulher e o homem com papéis diferentes conforme a criação. Paulo, quer comentar alguma coisa? Certo.
Sim, verdade. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Aham. Sim. Talvez poderíamos dizer que os homens estão adeptos ao movimento feminista, não é? Porque eles apoiam essas ideias, né? E esse é um grande risco que nós temos, né? Porque isso vai deturpar não só o início do relacionamento, né? É aí que você vê muitos casais procurando a solução no divórcio, no adultério, né? Porque aquela aparência da esposa naquele momento já não é mais agradável, né? Isso tem conduzido a outros tantos pecados sexuais aí que nós observamos por causa do conceito daquilo que o homem também tem, né? É a mesma pressão da sociedade sobre a mulher recaiu sobre o homem, homens cristãos, né, que podem estar sendo direcionados aí por causa da beleza apenas externa, a beleza física da mulher, que ela vai ter o seu papel, porém o principal é então aquilo que ela tem no seu interior, né? Como ela se relaciona com o Senhor, a sua devoção, a sua piedade, né? E não o padrão estabelecido de beleza que a sociedade, mídia, moda, enfim, tem colocado sobre as mulheres e também sobre os homens, né? Nós vemos então que esta mulher, né, ela tem um valor muito, muito maior, né? Ela excede a de joias caras, porque ele está dizendo, quem vai achar esta mulher? Como é difícil encontrar esta mulher. Se você ver na nossa sociedade hoje, mulheres cristãs que não estão se preocupando com o seu interior mais do que com o seu exterior, você dificilmente acha mulheres virtuosas como estas. Por quê? Estão se preocupando apenas com o externo, né? E às vezes o externo para que outros a desejem, outros a vejam, outros a louvem, elogiem, né? Uma carência excessiva. O texto mostra para nós que essa mulher, ela faz as coisas que faz, e nós vamos ver os detalhes aqui, por causa da sua casa inicialmente, para o seu marido inicialmente. Isso, claro, por todos os lares vai atingir sociedade, mas antes é o lar a qual ela está preocupada em suprir e cuidar e servir. Veja que o texto no versículo 11, olha como ela diz da relação do marido para com ela. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então veja, este homem confia nesta mulher, sabe que na vida dela não existe outro homem. Então veja, estamos falando aqui de mulheres que vão encontrar o seu espaço no meio do relacionamento, né? Elas que vão então viver para aquele único homem. Ela não tem a necessidade de expor a sua vida, de expor a sua beleza, para que outros então a elogiem. Não, ela faz apenas para o seu marido, porque ela só tem este homem na sua vida.
E então ela continua, né? É uma mulher que às vezes nós somos levados, né, a pensar, não, a mulher ela não tem espaço para trabalhar, a mulher deve só ficar dentro de casa, não é? Algumas pessoas têm um pensamento deturpado de como deveria ser esta mulher que honra ao Senhor, dessa mulher piedosa. O texto em Provérbios fala para nós de uma mulher que é uma excelente administradora e ela é uma excelente comerciante. Ela trabalha, ela faz então aquilo que é necessário, né? Você pode observar aqui, versículo de número 13: busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante de longe traz o seu pão. Não é uma mulher que fica então acomodada na sua situação, ela é proativa, ela vai atrás do que ela precisa, ela trabalha, mas antes de tudo o que ela faz pelo seu lar, ela faz para aquele com quem ela está vivendo naquele instante, né? O coração do marido ou também para os seus filhos. Versículo de número 16, veja o que essa mulher faz: examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então veja, ela é uma mulher que está a todo momento trabalhando, fazendo algo, conquistando o seu ganho. Ela faz, ela tem o seu espaço, mas em momento algum essa mulher deixou de fazer aquilo para o qual a sua vocação inicial, o texto nos mostra, né? Para que o seu marido, portanto, possa até, no versículo 23, se tornar alguém estimado. A boa postura da esposa, a boa postura da mulher, leva até mesmo o marido a ser bem visto na sociedade, pela maneira como ela se comporta, pela maneira como eles se relacionam, pela maneira como eles dedicam a sua vida ao Senhor, porém juntos, um ao outro nesse relacionamento. Veja então, esta mulher tem o seu valor, tem as suas atividades que o texto traz para nós aqui, diversas. E então quando você chega no versículo de número 28, você observa que por isso esta mulher ela passa a ser louvada, né? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Eles chamam esta mãe de abençoada. É uma mãe que supriu aquilo que eles precisavam ao longo de todo o período da criação, dos cuidados. É uma mãe abençoada por Deus, porque ela cumpriu com o papel que ela tinha, apesar das inúmeras atividades. Então, quando às vezes nós falamos hoje, né, a mulher não tem esse espaço, né, essa luta, né, não, a mulher tem o seu direito, ela pode fazer, desde que ela não deixe a sua atividade, né, a sua vocação principal, né, de cuidar, de suprir o seu lar, de ser a auxiliadora do seu marido. Aí nós já falamos, né, em outro momento, em outras lições, sobre o papel do marido também tem seu espaço, também tem as suas funções, mas hoje especificamente, né, nós estamos vendo aí a questão da mulher. O que é que isso vai afetar? E talvez aí a questão mais complexa que nós podemos então chegar, né? Você vê esta mulher que cuida, né, louvada aí pelos filhos, pelo próprio marido, né? Veja o versículo de número 29, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu as todas sobrepujas, né? Mulheres, quantas vezes os maridos, né, falaram isto, né? A todas se sobrepuja, ou seja, você está acima das demais, né? O esforço dela, né, em nenhum momento a fez perder a sua vocação, e o marido aqui está ali, né, elogiando pela sua postura, pela sua piedade e serviço em todas as áreas, né, em tudo aquilo que ela está disposta a fazer. Então veja, ela é louvada pelos filhos, louvada pelo marido, e então no final louvada até mesmo por Deus pelo serviço, pela piedade, pela submissão que esta mulher tem ao Senhor. Quando as mulheres elas deixam este aspecto,
de honrar a Deus, para ouvir aquilo que os movimentos por aí afora dizem, elas deixam em primeiro lugar de honrar a Deus e todas as outras coisas pelas quais elas foram chamadas a fazer, elas deixam também de fazer, inclusive aquilo que a palavra então nos diz que é necessário e essencial dentro do casamento, que é o próprio relacionamento do homem e da mulher. O relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Quantos casais, pela falta de preocupação com o próprio interior, né, e não somente com o exterior, já deixaram de ter relações, já não desfrutam mais deste momento que é propício para ser desfrutado no casamento. O que você ouve por aí, e aí a mídia, né, ela está pronta para escancarar isso na nossa mente, é que quem está satisfeito sexualmente hoje não é a mulher e o homem casados, é os solteiros. São aqueles que não têm compromisso, esses sim estão felizes, porque eles podem fazer o que eles quiserem da própria vida, né? Pegando aí mais a fundo, né, a questão do movimento, a mulher pode se deitar com quem ela quiser, e se ela engravidar, ela tem o direito sobre aquela vida e pode tirar. Não é isso que estão tentando colocar na mente? Para quê? Para que o prazer da mulher para si mesma seja o foco dela. A mulher tem espaço para ela ter prazer em meio ao sexo, à prática sexual? Com certeza. Todos nós aqui já passamos da fase da adolescência, né? Bruno está passando já, né? Todos nós aqui, porque eu digo que todos nós temos hormônios, sabemos como é que isso se comporta dentro de nós, e com as mulheres não é diferente. E isso então vai ser saciado quando? Dentro do relacionamento sexual no casamento. A sociedade está fazendo com que as famílias treinem as meninas desde pequeno para que elas desfrutem da vida sexual como se o sexo fosse o foco da vida delas. As meninas começam aí com uma dança simples. Coloca lá a música vou jogar aqui aleatoriamente, música da Anitta, né? Um funk, a criança está ali rebolando e todo mundo acha bonito. Está estimulando ela sexualmente desde pequena. Ela vai chegar na adolescência pensando o quê? Vou continuar fazendo. Para quem ela vai fazer isso? Para que ela vai fazer isso? Se não para atrair o olhar dos homens, se não para atrair o desejo dos adolescentes. E aí você pode pegar não só de posturas, mas de vestuário, da mesma forma. Por quê? Por que muitas vezes eu estou falando desde criança, porque infelizmente a sociedade está fazendo isso desde cedo já, né? E isso você pega a juventude, mulheres adultas, que trazem uma prática desde pequeno, onde elas crescem, chegam na fase adulta, achando que a sexualidade delas é para elas mesmas, quando é feito para glorificar a Deus, um prazer que é para ser desfrutado dentro do casamento. E nós deixamos de falar disso dentro da igreja, porque sempre foi um tabu esse tipo de assunto, e nós deixamos a sociedade martelar na mente das mulheres o que elas devem fazer com a sua sexualidade. Quando você encontra então a palavra do Senhor, você encontra o texto de Cânticos, em vários momentos, você encontra este namoro que existe entre o homem e a mulher, o espaço para existir a sensualidade, para que exista então um momento de atração, um momento do relacionamento. É ali que isso tem que acontecer, e não fora disso. E aí, como o presbítero Paulo colocou muito bem para nós, né? Sem a preocupação excessiva do externo, os homens já deixaram desse interesse. Passou o tempo, passou a idade. Mas será que o desejo sexual da mulher já passou?
Estou falando algo aqui que talvez seja muito específico a cada uma, mas que ainda pode existir. E que isso é feito para ser desfrutado no casamento como uma bênção de Deus, isto é, bênção do Senhor, não é pecado. Esse é o grande problema que eu acho que é o que a igreja fez, né? Talvez isso seja um pouco constrangedor para você ouvir, porque não é costume de ouvir dentro da igreja, né? Talvez você ache, nossa, é escandaloso falar disso, mas se eu não falar isso à luz das Escrituras, você vai ouvir a mídia falando. E o sexo foi feito por Deus. Gênesis está lá desde o início, deixará seu pai e a sua mãe e se unirá o homem, a mulher ao homem. E o que é esta união? Senão o casamento, que dentro do casamento tem um relacionamento sexual. Existe espaço, portanto, né? E isso deve ser desfrutado da melhor forma possível entre o casamento, né? Entre o casal naquele instante. O texto de Cânticos, capítulo 1, versículos 2 e 4, o próprio texto, então, o marido, o esposo está dizendo à esposa: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Veja só, então, você fala assim, não, na Bíblia não fala nada sobre o relacionamento de intimidade. Leia Cânticos. Se você nunca leu, leia. Você vai se deparar com esse momento de intimidade, né? Esse momento do namoro, né? Do homem para com a mulher, dos elogios, da postura, né? Que um para com o outro podem ter, e isso não se torna pecado por fazerem isso. E aí você então observa que a mulher dentro do relacionamento sexual, eu vou trazer aqui alguns pontos do livro Sexo e a Supremacia de Cristo, escritos por Caroline Mahoney, onde ela fala sobre a postura das mulheres no sexo, naquele instante. Não vamos abrir nada aqui de promiscuidade, mas para nós podermos entender que, por exemplo, o que ela diz, a mulher ela pode ser criativa, independente da fase em que ela esteja vivendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você é jovem, quando você é adolescente, está com os hormônios à flor da pele, e o que você mais começa a pensar e a desejar é quando vai chegar o dia que eu vou casar e eu vou poder então ter relacionamento. Você está naquela intensidade, né? Você quer viver isso. E quando você passa muitas vezes pelo casamento, você passa anos juntos com a mesma pessoa, e aquele desejo ele se apaga, aquele anseio de se encontrarem, aquele anseio de desfrutarem de um momento de intimidade, de viverem juntos aquele momento que Deus concedeu para viver só ali, aquilo às vezes passa. E essa autora, então, ela diz, né, nesse livro, que pode haver criatividade, né? E aqui eu não preciso abrir, né, aqueles que são casados com o respeito um ao outro, com os limites que o Senhor então se agrada, podem então permitir essa criatividade dentro do relacionamento, né? Ousadia, cultivar a surpresa, cultivar esta intensidade, a intenção de procurar, de estar junto do marido. Não há problema nisso, né? Então vejam só que nós estamos falando aqui sobre algo que não é pecado. Não é pecado quando isso é desfrutado no momento certo. E nós precisamos falar sobre isso para aprender, porque quando eu falo da prática sexual, seja da parte do homem ou da parte da mulher, quem teve um incentivo no momento do casamento, isso não estou falando de depravação. Eu estou falando que se você tem uma vida sexual com seu marido e com sua esposa, você continua cultivando uma vida de santidade, porque este ato é para você desfrutar dentro do casamento. Não é pecado a pessoa, então, ela viver o prazer
Que às vezes a igreja colocou isso, né? Não, prazer é pecado, falar de sexo é pecado, praticar muito mais ainda. E não é. Porém, nós temos que entender que existe esse espaço, né, dentro daquilo que a palavra nos mostra, do namoro, né, deste envolvimento. Né? O texto de Cânticos, capítulo de número 5, do versículo 10 ao versículo 16, ele vem falar de uma esposa, que ela olha para o marido, e ela começa a fantasiar com o marido. Por quê? Porque ela acha os seus olhos belos, ela acha a sua boca bela, o texto, leia depois. Cânticos capítulo 6, do versículo 10 ao 16, e veja os detalhes, está falando de um relacionamento de intimidade. Por que ele fala isso? Porque aquela mulher que ela pensa no relacionamento sexual com o seu marido, que ela fantasia esse momento, é aquela que ela vai procurar, que ela vai ser incentivada a manter isso, porque tanto o homem quanto a mulher têm desejos sexuais. Deus fez isso para nós desfrutarmos no momento certo com a pessoa ao qual o Senhor nos permitiu, então, esta aliança. Não é? Então, irmãos, eu vejo que é uma questão tão importante de nós pensarmos, porque nós retiramos o excesso daquilo que nós vemos de vaidade hoje em dia, e nós focamos no papel da mulher e naquilo que a mulher pode desfrutar dentro do relacionamento com o seu marido no tempo certo. Por que é importante eu e você aprendermos isso? Você, homem que está aqui, por que você precisou ouvir sobre o papel da mulher na sexualidade? Porque você vai conhecer adolescentes, talvez você tenha filhas, talvez você conheça netas, talvez você vá dar um dia aula de escola dominical para uma criança, para uma adolescente, e você precisa entender o papel da sexualidade da mulher, para que você não a incentive no momento errado e no instante errado. Veja, portanto, existe espaço para a beleza externa, desde que a mulher entenda que o contexto disso é dela para com aquele a quem o Senhor permitiu ela fazer uma aliança, não para que ela seja desejada por todos os homens. E por isso há o cuidado de todas as mulheres, de como se comportam, de como se vestem, de como se portam presencialmente ou virtualmente. Cuidem daquilo que vocês têm feito com a própria imagem de vocês, né? Às vezes nós falamos, e é uma fala aí do movimento feminista, a mulher vive com uma roupa curta, e não é culpa da mulher que o homem se atraia. Irmãs, nós temos que ser sinceros. É claro que a mulher se veste de tal forma, às vezes mais, estou falando curta, para atrair os outros olhares, para que ela seja desejada. Ou então porque ela mostraria. E precisa ter cuidado com vestimentas, né? A palavra mostra isso para nós no Novo Testamento, fala em outros instantes sobre isso, né? A maneira como a mulher se porta, como ela fala, como ela dialoga, como ela está diante dos homens. Cuidem para que isso seja desfrutado somente no momento onde deve ser feito, para com aquele a quem o Senhor concedeu que vocês fizessem, né, alianças. Sexualidade, né, não há pecado em você pensar no desejo sexual, desde que isso seja desfrutado dentro do casamento. Paulo, quer comentar alguma questão? Sim. 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 Sim.
Verdade. Isso. E acha-se normal, né? Acha-se normal o homem se comportar, né, às vezes de forma vulgar, né, para com as mulheres, né, quando isso também não é agradável ao Senhor, né? Inclusive o Novo Testamento fala, né, em alguns instantes para olhar para as mulheres como se fossem irmãs, né? Cuidar delas, né? Ou seja, nesse possível relacionamento, né, de estar juntos, né, amizade, companheirismo, mas olhar elas como uma parte da família, sem essa conotação sexual que a sociedade impôs na mente do homem para que ele tivesse em todos os momentos por todas as mulheres, né? Então nós vemos aí que é possível viver a sexualidade, né, naquilo que Deus então se agrada. Para isso, todos nós devemos buscar a glória de Deus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive nas questões da nossa sexualidade, dos desejos que todos temos e precisamos saber como e quando colocá-los no local certo. Porque assim, tenho a plena certeza de que pela palavra nós colheremos bons frutos pela vida de santidade que vamos continuar cultivando diante do nosso Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos, que o nosso tempo já encerrou. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, onde diante da Tua palavra nós pudemos levantar este tema tão importante, ó Pai, neste momento, nesta geração que nós estamos vivendo, onde tem sido pulverizado sobre a mente de homens e mulheres a intensa necessidade da prática sexual ou do cuidado excessivo com a beleza exterior. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que nos abençoe a cada instante, para que nós venhamos a cultivar em nosso coração os desejos, os pensamentos, né, na nossa mente, aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Peço que o Senhor, pela Tua palavra, venha a nos exortar, venha a moldar o nosso coração e mente, venha nos conduzir a uma vida de santidade, ó Pai. E que o Senhor, assim, ó Deus, pelo que nós aprendemos, nos permita viver cada instante, cada fase da nossa vida, cada aspecto da nossa existência, naquilo que o Senhor nos permite, ó Pai. Inclusive o prazer na sexualidade, que o Senhor restaure os casamentos, que o Senhor abençoe aqueles que são solteiros, homens e mulheres solteiros, homens e mulheres que já estão sem os seus companheiros, pois o Senhor já os tomou, que o Senhor ensine a cada um, ó Deus, a viver no momento em que estão, para a glória do Senhor. Em todos os momentos, a Tua igreja, Deus, possa compreender a Tua verdade e possa contar aos outros aquilo que o Senhor, ó Deus, anseia para que possam todos ter um relacionamento contigo, ó Pai. Usa, Senhor, a vida da Tua igreja para combater, ó Deus, aquilo que a sociedade está tentando impor. Que seja, ó Pai, este evangelho que traz, ó Deus, a leveza para a nossa vida, a vida, Deus, que é feita para a glória do Senhor, este que venha nos conduzir em cada aspecto da nossa história. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.